tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta segunda-feira. Celebramos a terceira semana da Páscoa. Começa o seu dia mais uma vez valorizando a tua respiração. Colocar nossa atenção em nossa respiração é a maneira mais eficaz e tão simples de permanecer e voltar ao nosso estado de presença. Nós precisamos visitar com mais frequência este lugar. Quando nós meditamos ou quando nós simplesmente prestamos atenção à nossa respiração, especialmente a respiração diafragmal, aquela respiração que enche apenas a região do umbigo e não a parte superior do peito. Essa respiração diafragmal nos livra das tensões. Essa respiração diafragmal nos integra ao grande cosmo, à energia que nos move. Por isso, respire pelo nariz e solte o ar lentamente pela boca, sentindo, degustando esse ar que sai e que entra pelo seu nariz. Acolha isto. E quando vir os pensamentos negativos, acolha esses pensamentos, não brigue com eles, mas simplesmente acolha e volte novamente a atenção a esta tua respiração. Meditemos a palavra de Deus que hoje é nos dado, João capítulo 6, versículos 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, duas coisas importantes saltam aos nossos olhos neste Evangelho, dentre tantas riquezas que ele nos oferece. A primeira é a procura de uma multidão a Deus. A multidão procura Jesus em dois lugares. O primeiro lugar, ali, onde ele havia realizado a partilha, a multiplicação, ou o milagre da partilha dos pães. Essa multidão estava ali e procura Jesus de volta neste lugar. Não encontrando, vai
procurar Jesus para onde provavelmente ele teria ido. Esse texto está justamente entre esses dois temas desse capítulo 6 de João. O tema dos sinais, e aquele momento em que Jesus caminha sobre as águas e vai ao encontro dos discípulos. E este tema faz ligação com o tema seguinte, que será o tema, o pão. O pão que Jesus se apresenta como este pão. Portanto, aqui nós temos esses dois textos que se completam, se ligam. O primeiro, portanto, consiste nessa procura incansável desta multidão por Deus. No entanto, essa multidão deixa perceber que a sua procura não é por um engajamento, não é por uma imitação, não é para ser discípula de Jesus. Mas a procura dessa multidão tem um sentido apenas do estômago. Ou seja, fora saciada com o pão, agora quer que esse pão não falte. O pão apenas que alimenta o corpo. E, portanto, isso não é o suficiente para se tornar discípulo e discípula do Senhor. É preciso que procuremos outro pão. E é preciso que o nosso interesse não seja um interesse pessoal, egocêntrico. A nossa procura por Deus deve ser uma procura integrativa. Uma minha procura, mas esta minha procura está em plena sintonia com as pessoas, com a comunidade, com o outro. Não é uma procura egocêntrica. O segundo tema que aparece aqui, ou a segunda parte do texto, é justamente quando essa multidão encontra Jesus. E ali eles perguntam: Rabi, quando chegastes aqui? E aí então Jesus responde: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitas. Eis, amados e amadas, como disse, esse desejo ou este objetivo não é suficiente para o engajamento. Quando nós procuramos Jesus apenas para o interesse próprio, eis que precisamos mudar de rota, porque não é suficiente para encontrarmos Ele. E aí então Jesus vai dizer o que é preciso para que construa e nós apresentemos às pessoas esse verdadeiro engajamento. Diz Ele: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, não por aquele alimento que mata a fome do corpo, mas sim pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento, sem sombra de dúvida, é o pão da vida, é a Eucaristia, é o próprio Jesus Cristo. Eis que eu sou o pão que vos é dado. E assim, amados irmãos e irmãs, a multidão diz então a Jesus: que devemos fazer para realizar então as obras de Deus? E Jesus então termina o Evangelho dizendo: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Ou seja, acredita em mim, pois eu fui enviado pelo Pai, por Deus. É este o recado que Jesus então nos transmite. Muitas vezes nesse tempo em que vivemos, as pessoas são tentadas a buscar um Deus egocêntrico, um Deus meu, um Deus que tem de cumprir o meu desejo, fazer o que eu peço, o que eu quero. É preciso que ampliemos este nosso compreender, esta nossa compreensão de Deus. Deus não é posse, Deus está aí. Como dizia dias atrás no Evangelho, Deus é como este vento que sopra aonde Ele quer. Não temos posse, não é meu, é de todos nós. Deixemos Deus, portanto, nos transformar e busquemos Deus não com uma visão egoísta, mas com uma visão e um desejo de transformar a nós, mas também transformarmos o mundo e toda a nossa sociedade. Busquemos
viver intensamente esta busca de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.